Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos. Bom dia. Hoje, exatamente 50 dias após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja celebra aquele dia santo em que Jesus, cumprindo a promessa que havia feito antes da sua ascensão, enviou sobre os apóstolos que se encontravam reunidos no cenáculo em oração com a Santíssima Virgem Maria, o dom do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo que, segundo o livro do Gênesis, pairava sobre as águas, ele que falou pelos profetas, ele que havia se manifestado aqui e ali no Antigo Testamento e que Jesus havia prometido para nós como um advogado, como um consolador, como o Espírito da verdade que nos daria a graça de conhecer tudo aquilo que ele havia ensinado. Finalmente esse Espírito se manifesta, a terceira pessoa de Deus é derramada sobre os apóstolos e aí se consuma a fundação da Igreja. Até então a Igreja era um grupo de apóstolos reunidos em torno do Senhor, formados pelo Senhor, mas a partir da efusão do Espírito Santo, a Igreja recebe toda a sua eficácia. Em primeiro lugar, a santidade, que vem do Espírito Santo, a capacidade de conhecer a verdadeira fé, que vem do Espírito Santo, o perdão dos pecados, vem do Espírito Santo, que queima, por assim dizer, os nossos pecados. Todos os carismas presentes na Igreja, os milagres, o dom de línguas, os dons do Espírito Santo, a sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor a Deus, tudo foi dado, derramado sobre a Igreja. E no dia de hoje, nós somos convidados, nós que fomos batizados, e acredito que a maior parte dos aqui presentes fomos crismados, nós hoje somos convidados a implorar ao Senhor que reavive esse dom em nós. Pode ser que, infelizmente, o Espírito Santo tenha sido afastado da nossa alma por conta do pecado mortal. E se a nossa alma se encontra em pecado mortal, é preciso confessar-se para recuperar a inabitação ou a presença do Espírito Santo que foi derramado no nosso coração no dia do batismo. Mas pode ser que nós estejamos na graça de Deus, mas nós vivamos continuamente alheios à presença do Espírito Santo. Por meio da nossa falta de docilidade, nós, no dizer de São Paulo, contristamos, entristecemos o Espírito Santo e não permitamos que este dom maravilhoso que nós recebemos se manifeste em nós. Eu gostaria de hoje, brevemente, falar um pouco, explicar os dons do Espírito Santo. Quando nós fomos crismados, certamente os nossos catequistas falaram, o padre falou sobre os dons do Espírito Santo e talvez nós nos esqueçamos do que são esses dons, que são o quê? Uma ação direta de Deus em nós. Por meio dos dons do Espírito Santo, Deus aperfeiçoa a nossa humanidade, aperfeiçoa as nossas virtudes e nos dá a capacidade de fazer ações que não são humanas apenas, mas são divinas, que é o próprio Deus que faz em nós. Então, qual é o primeiro dos dons do Espírito Santo? O primeiro que se manifesta em nós é o temor a Deus. A Escritura várias vezes diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É esse dom por meio do qual Deus nos leva a ter um profundo temor, uma profunda reverência, uma profunda adoração a Ele, e esse temor nos faz o que conosco? Nos afasta do pecado e ao mesmo tempo nos impulsiona a fazer aquilo que nós sabemos que é vontade de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque sem um verdadeiro temor a Deus não existe amor a Deus. Ninguém ama a quem não respeita. E se não houver temor a Deus na nossa alma, o que vai acontecer é que nós vamos continuamente ofender a Deus, cometer pecados mortais, inclusive, sem o menor remorso, sem a menor preocupação. E por isso a Escritura nos ensina a pedir a Deus
Infunde, Senhor, nas minhas carnes o vosso santo temor. Que nós respeitemos, adoremos, reverenciemos profundamente a grandeza, a santidade de Deus nosso Senhor. O segundo dom que nós pedimos é o dom da piedade. De alguma maneira, a piedade complementa o temor a Deus. Alguns chamam a piedade de piedade filial, porque a piedade nos leva a reconhecer a Deus como Pai. E se por um lado é verdade que nós tememos o Senhor, não queremos ofendê-lo, temos um profundo respeito, a piedade nos empurra a confiar em Deus, a esperar tudo de Deus, a falar com Deus com intimidade. É a piedade o dom da piedade é que leva os santos a terem vida de oração, a contemplarem a Deus, a falarem continuamente com Ele, a se sacrificarem para reservar todos os dias um tempo para estar com Deus, a encontrar, e seria bom que nós encontrássemos isso se nós ainda não encontramos, inclusive um prazer, uma satisfação em falar com Deus, em estar unido a Ele. Isso vem da piedade. Além da piedade, nós pedimos hoje ao Senhor o dom da ciência. A ciência é o dom do Espírito Santo que nos capacita a compreender qual é a vontade de Deus para as coisas criadas, a compreender aquilo que nós chamamos o desígnio, o plano, o projeto de Deus para as coisas que Ele criou. Eu me arrisco a dizer que grande parte das confusões que nós vemos e vivemos hoje se devem ao fato de que, porque muitas pessoas vivem já sem o dom do Espírito Santo nas suas almas, elas são incapazes de ver para que as coisas servem aos olhos de Deus. Eu faço um exemplo. Sem o dom da ciência, é impossível perceber a importância e o lugar do homem dentro do mundo e da criação de Deus. Sem o dom da ciência, é impossível perceber que o homem que foi criado à imagem de Deus, que é neste mundo a única criatura que Deus quis por si mesma, possui uma importância, uma dignidade infinitamente maior do que qualquer animal. E a maneira assustadora como hoje as pessoas têm dificuldade de ver que um homem é infinitamente superior a um cachorro. E que mesmo uma pessoa má, uma pessoa que não é boa, ela possui uma dignidade infinitamente superior à de um cachorro, de um gato, de um passarinho, de um periquito. Não porque ela seja boa, mas porque essa pessoa foi criada à imagem de Deus. A maneira assustadora como as pessoas tratam cachorros, gatos como pessoas, e não são, nunca serão. É um reflexo da falta do dom da ciência. A maneira como as pessoas hoje são muitas vezes incapazes de compreender o matrimônio no desígnio de Deus, a união entre um homem e uma mulher. É uma decorrência da falta do dom da ciência. De uma maneira assombrosa na nossa sociedade, a incapacidade de grande parte das pessoas de compreenderem a sexualidade humana como aquilo que é uma participação no poder criador de Deus para se multiplicarem os filhos de Deus e para se criar aquela estrutura fundamental na qual uma pessoa é formada para amar a Deus, que é a família humana, e passam a confundir a sexualidade com um simples meio de divertimento banal, vulgar, nocivo e autodestrutivo. É um reflexo da ausência do Espírito Santo nas almas, que faz com que, desprovidos do dom da ciência, não reconheçam o desígnio do Criador nas coisas criadas. Nós pedimos hoje também um outro dom, o dom da fortaleza, que é aquele dom que aperfeiçoa a virtude cardeal da fortaleza e que é aquele que sustentou os grandes santos que foram mártires. O dom da fortaleza nos capacita, em primeiro lugar, a ter paciência, a sofrer se for necessário, por amor a Deus e por amor ao próximo. E nos capacita também a termos coragem para amar a Deus, coragem para fazer o bem,
coragem para vencer as dificuldades, para atravessar os obstáculos, para, se for necessário, nos machucarmos, ferirmos, se isso for preciso para alcançar um bem maior. E é possível dizer que talvez um dos maiores defeitos das pessoas que amam a Deus e que querem servir a Deus nesse mundo hoje seja a covardia. As pessoas que querem servir ao demônio e ao mundo são corajosas. Elas arriscam a própria vida para fazer o mal, para pecar, para se divertirem, para ter prazer. Elas não têm vergonha nenhuma de manifestar as coisas mais vis, mais torpes, mais vergonhosas publicamente. Pelo contrário, elas até se orgulham e falam: eu tenho orgulho de fazer aquilo que aos olhos de Deus é repugnante. Elas não têm medo nenhum de se machucarem nessa vida e nem de se condenarem eternamente, e vivem como que num grande precipício, tendo a morte como a sua parceira. E os filhos de Deus, quando se trata de fazer o bem, são medrosos muitas vezes, não sempre, graças a Deus. Ficam preocupados com a sua própria imagem, o que é que os outros vão falar, o que é que vão pensar, acham que não vai cair bem. Somos frequentemente pouco ousados para fazer o bem, pouco criativos, retraídos. Por isso convido todos a pedirmos ao Senhor esse dom precioso, o dom da fortaleza. Além da fortaleza, nós vamos pedir hoje ao Senhor o dom do conselho. O conselho é o dom do Espírito Santo que aperfeiçoa em nós a virtude da prudência. É uma capacidade divina, sobrenatural, de, primeiro, descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A primeira é que você seja santo. E como é que você vai ser santo? O que Deus quer que você faça para você crescer em santidade? Quais são os meios para isso? O que precisa mudar em você para isso, para você alcançar a santidade? O que precisa melhorar na sua vida? O que precisa ser extirpado, arrancado pela raiz da sua vida? O que pode ser e deve ser incluído? Mas o dom do conselho não nos auxilia somente nas grandes decisões, a decisão, caso ou não com essa pessoa, escolho ou não a vocação ao sacerdócio, compro isso ou não compro, começo ou não esse negócio. Não, o dom do conselho, ele nos ajuda nas situações concretas, pequenas da vida. Qual é o bem a ser buscado nessa situação? O que Deus espera de mim agora? O que responder nessas circunstâncias? O que fazer para essa pessoa? O que não fazer aqui, nesse ambiente? E nós pedimos também hoje o dom do entendimento. Na segunda leitura, nós ouvimos São Paulo dizer estas palavras aos Romanos: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: é impossível crer e compreender a palavra de Deus minimamente se não nos for dado pelo Espírito Santo. O dom do entendimento é o dom que agiu de modo admirável nos santos doutores, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. É o dom que age nas almas dos fiéis que conseguem compreender, lógico, de acordo com a nossa capacidade humana neste mundo, os mistérios de Deus. Conseguem compreender a doutrina cristã, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação. Você só é capaz de compreender e acreditar na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Você só é capaz de penetrar com maior profundidade no significado dos mandamentos de Deus, de tudo aquilo que Deus revela sobre si, por meio do dom do entendimento. É preciso pedir, implorar ao Senhor esse dom, que o Senhor nos capacite a conhecer a verdade sobre Ele. E por fim, o último dom do Espírito Santo é o dom da sabedoria. A sabedoria é o maior de todos os dons do Espírito Santo. É o dom que aperfeiçoa a maior de todas as virtudes, que é a caridade. A sabedoria nos permite, entre aspas, contemplar a Deus
com os olhos de Cristo. Não se trata simplesmente de inteligência, de ter belos discursos. Aliás, frequentemente, ou quem sabe, na maior parte dos casos, Deus comunica o seu dom da sabedoria às pessoas ignorantes, às pessoas que humanamente não têm muitos recursos, como por exemplo fez a Santa Catarina de Sena, que era uma analfabeta e que era do ponto de vista humano, uma completa ignorante, mas que entrou nos grandes mistérios de Deus por uma sabedoria dada direto pelo Espírito Santo. Deus concedeu a Santa Rosa de Lima esse dom, por exemplo, e a tantos santos. É aquela sabedoria que diz São Paulo que fica escondida aos sábios deste mundo. Os sábios deste mundo se perdem nos seus raciocínios tortuosos, que na verdade expressam mais a sua soberba e as suas paixões, mas os sábios deste mundo, diante de Cristo, diante da cruz, diante daquilo que o homem não é capaz de compreender, ficam confusos, ficam perdidos, desorientados. E a sabedoria é esse dom que nos leva a uma contemplação contínua e amorosa de Deus e principalmente a nos unirmos à cruz de Cristo, encontrando na cruz a glória, a salvação, a nossa exultação. Vamos pedir hoje por intercessão de Nossa Senhora que estava em Pentecostes orando com os apóstolos, Nossa Senhora que foi coberta pela sombra do Espírito Santo e por meio do Espírito Santo concebeu segundo a carne o Filho de Deus, Nossa Senhora que por essa mesma razão é invocada também na Igreja como a esposa do Espírito Santo. Vamos pedir a Nossa Senhora que Deus reavive em nós a presença do Espírito Santo, que Deus faça frutificar em nós os frutos do Espírito Santo e que o Senhor haja com força, com eficácia e manifeste na nossa vida os seus 7 dons. Manifeste em nossa vida o Espírito, como diz Isaías 11, 2-4, espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho, de ciência, espírito de fortaleza, de piedade e do santo temor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.